Olá pessoal, estamos de volta. Então agora a gente está entrando no plano de aula 2, que trata de ato constitucional, poder constituinte, tá? Então vamos lá. O que é hiato constitucional? Esta expressão foi criada pelo doutrinador chamado Ivo Dantas, e ele diz o seguinte, olha, o hiato constitucional, ele se dá quando há um distanciamento, uma ruptura entre a Constituição e a realidade social. Porque ele entende, e os doutrinadores de uma forma geral entendem, que a Constituição, como ela é um documento que regra o Estado, que cria o Estado e se adapta às transformações do Estado, é preciso que haja uma correlação entre a Constituição e a realidade social. Muito bem? Ele entende que quando há esse distanciamento, esta ruptura entre o que está previsto na Constituição e a realidade social, nós temos o que ele chama de hiato. Hiato significa justamente isso, né? Um espaço, a criação de um espaço entre o que está na Constituição e a realidade social. E aí ele diz o seguinte, olha, quando isso acontece, nós podemos ter algumas consequências. Quais são essas consequências? Ele traz 4 consequências. 4. Então ele diz o seguinte, a primeira consequência que ele aborda, ele diz o seguinte, olha, com esse distanciamento nós podemos ter uma Assembleia Nacional Constituinte. Para que significa termos uma Assembleia Nacional Constituinte? Significa que nós teremos uma nova Constituição. Então, a população, o cidadão, vota numa Assembleia, escolhe uma Assembleia Nacional Constituinte que, representando os seus interesses, vai criar uma nova Constituição e, a partir dali, um novo Estado, né? Muito bem. Essa é uma das consequências. A outra consequência que ele diz o seguinte, olha, nós podemos também ter mutação constitucional. Uma mutação constitucional. O que significa ter uma mutação constitucional? Significa que a Constituição terá uma interpretação diferente da que tinha, sem que se tenha a alteração do seu texto. Então, na mutação constitucional, nós temos uma alteração da interpretação da norma, mas não uma alteração da norma em si. Não é alterada uma única vírgula do que está escrito, mas apenas a sua interpretação. Isso é possível? Sim, é possível. Nós já tivemos alguns exemplos, vários, aliás, e eu vou citar um para vocês. No artigo 226 da Constituição, no seu parágrafo 3º, estou chegando lá. Está escrito o seguinte no artigo 226. Então lá, diz lá, artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Muito bem. Aí o parágrafo 3º diz o seguinte. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então a Constituição brasileira, ela diz que a família deve ter especial proteção do Estado e que família é a união entre um homem e uma mulher, né? No entanto, nós tivemos aí, em 2011, uma decisão do STF reconhecendo a possibilidade de ser criada uma entidade familiar a partir da união de pessoas do mesmo sexo, da união homoafetiva, que também deve receber a proteção do Estado. Nesse sentido, reconheceu-se vários direitos decorrentes desta união homoafetiva. E como fez isso o STF? Como fez o STF com isso? Ele fez uma interpretação a partir de vários princípios da Constituição, tendo como núcleo central aí, especialmente o princípio da dignidade da pessoa humana, entendendo que não se respeita excluir da entidade familiar a união homoafetiva, é um desrespeito ao princípio da dignidade dessas pessoas que compõem
essa união homoafetiva, que é uma entidade familiar. Então, o STF reconheceu a união homoafetiva como uma entidade familiar, sem que houvesse alteração de uma única vírgula do texto da Constituição. Hoje ainda está lá, artigo 226, parágrafo 3º, para efeitos da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher. No entanto, na minha opinião, muito acertadamente, o STF reconheceu a união homoafetiva também como entidade familiar. Então, isso é mutação constitucional. Outra consequência que o Ivo Dantas diz que pode acontecer quando nós temos um hiato constitucional é a reforma constitucional, a alteração da Constituição. Nós temos a previsão de reforma da Constituição e é objeto de nosso estudo, logo mais, a atuação do poder constituinte derivado reformador, que faz justamente a alteração da Constituição nos termos e nos limites estabelecidos pelo artigo 60 da nossa Constituição. Lá, no artigo 60 diz o seguinte, só vou ler o caput. A Constituição poderá ser emendada mediante a proposta. Aí vem a proposta, tá? Vem uma série de limitações para que se altere o texto da Constituição. Aí nós estamos falando de alteração, efetivamente, tá? Alteração do texto da Constituição. O poder constituinte originário que cria a Constituição e cria o Estado e que prevê a atuação do poder constituinte derivado reformador, ele limita esse poder derivado reformador, inclusive através do estabelecimento de cláusulas pétreas. Nós vamos estudar, tá? Então, uma outra possibilidade que nós temos quando acontece o hiato constitucional é a reforma constitucional, a alteração do texto da Constituição. E podemos também ter um hiato autoritário, né? Um hiato autoritário o hiato constitucional é um distanciamento da Constituição da realidade social, e o hiato autoritário, ele não necessariamente reaproxima, mas ele ocupa esse espaço, esse distanciamento, tá? Através de um governo autoritário que ou vai desrespeitar a Constituição, ou vai interpretar a Constituição da forma que ele bem entender, ou vai reformar a Constituição da forma que ele bem entender, ou vai criar uma nova Constituição. Então, nesse distanciamento, nós podemos ter aí esse espaço sendo ocupado por um governo autoritário. Muito bem? Então, são essas 4 consequências. A gente vê que o hiato constitucional, esse distanciamento, ele é algo até que natural. É óbvio que quando você tem a necessidade da criação de uma nova Constituição, nós temos um distanciamento maior do que a situação em que esse espaço pode ser suprido ou suprimido através da reforma ou através da simples mutação constitucional. Muito bem? Então, são essas as características do hiato constitucional. Tá legal? Bom, agora nós vamos falar do poder constituinte. O poder constituinte é o poder que cria, reforma, revisa a Constituição e a Constituição dos Estados, a Constituição Federal e a Constituição dos Estados e a Lei Orgânica do Distrito Federal. Muito bem, como é que está classificado o poder constituinte? O poder constituinte ele pode ser originário ou derivado. Poder constituinte originário é o que cria a Constituição e prevê a existência do poder derivado. O poder derivado, ele pode ser reformador, ele reforma a Constituição, ele altera a Constituição, ele pode ser revisor. O revisor também altera a Constituição, só que ele altera a Constituição através de um processo de revisão que, essencialmente, é mais profundo e mais, ao mesmo tempo, é mais fácil de ser realizado do que a reforma, tá? Então, a reforma é através da emenda constitucional prevista no artigo 60.
E nós tivemos a atuação do Poder Revisor no Brasil, que está previsto lá no artigo 3º da DCT. Vamos dar uma olhadinha lá. Então diz lá o artigo 3º do ADCT. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Veja só, olha só. A revisão constitucional será realizada após 5 anos. Então trouxe uma previsão. Olha, depois de 5 anos nós poderíamos fazer uma revisão da Constituição, que é uma alteração profunda da Constituição e de uma forma simplificada, porque basta o voto da maioria absoluta dos membros. E não trouxe outras regras, como quem pode apresentar um projeto de revisão, né? Isso tudo foi depois regulamentado pelo Congresso Nacional e essa revisão aconteceu depois de 5 anos da promulgação da Constituição. Tá? Se vocês pegarem no vademecum de vocês, vocês verão lá que foram aprovadas, salvo engano, 6 emendas de revisão. Então nós temos emenda de revisão número 1, emenda de revisão número 2, 3, 4, 5, 6. E nós temos as emendas de reforma também. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até temos mais de 100 emendas de reforma. A reforma é um processo mais dificultoso, né? Nós vimos que a nossa Constituição é uma Constituição rígida. A revisão foi um processo mais simples. Tá? Nós vamos falar com calma de cada um desses processos e as diferenças. Mas só para vocês terem uma noção, aqui nós estamos falando de aprovação da maioria absoluta dos membros do Congresso. O que significa maioria absoluta em sessão unicameral? Soma senador e deputado e aí a maioria deles aprova a revisão. Para vocês terem uma ideia como é que funciona, eu já falei para vocês quando eu falei da Constituição rígida. Mas para vocês terem uma ideia mais clara aqui, vamos repetir. No artigo 60 está dizendo o seguinte, olha como é que funciona basicamente o processo de reforma. Para que a Constituição seja emendada, é preciso que apresente a proposta 1/3 no mínimo dos membros da Câmara e do Senado, do Presidente da República, de mais da metade das assembleias dos estados, né, o poder legislativo dos estados. Não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de sítio ou estado de defesa. E aí a proposta será discutida e votada em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, enquanto a revisão precisa de maioria absoluta dos membros do Congresso reunidos e contados por cabeça numa sessão unicameral, aqui é preciso 3/5 na Câmara, em 2 turnos, 2 vezes, 3/5, depois 3/5 de novo, aí vai para o Senado, 3/5 e 3/5 no Senado de novo, tá? Então, essa diferença básica que nós tivemos da atuação do Poder Reformador e do Poder Revisor. E nós tivemos apenas uma revisão. Houve uma discussão se é possível haver no Brasil uma nova revisão, se houver uma emenda de reforma para prever a revisão. Mas entende-se, a maioria entende que não, que era prevista apenas uma revisão, então nós não poderemos ter outra revisão, nem com a alteração da Constituição. E aí nós temos também o poder constituinte derivado decorrente. Então nós vamos relembrar, derivado. Reformador, revisor. Né? E o decorrente, o que é o decorrente? O poder constituinte derivado decorrente é aquele que faz as constituições, que elabora e altera as constituições dos estados da federação e do Distrito Federal, que é chamada de lei orgânica e não de Constituição. Muita gente não sabe, mas nós temos uma Constituição paulista, uma Constituição do Estado do Rio de Janeiro, do Estado da Bahia, cada um dos estados brasileiros, dos estados da federação, tem uma Constituição. Quem cria e quem altera essa Constituição do Estado é o poder constituinte derivado decorrente. Muito bem? O Distrito Federal também, embora não se chame Constituição do Distrito Federal, e sim Lei Orgânica do Distrito Federal, também é considerado como um poder constituinte derivado decorrente,
o legislativo que cria e altera a lei orgânica do Distrito Federal. E por fim nós temos o poder constituinte difuso. E o poder constituinte difuso ele é composto por todos os julgadores e tribunais do país. E ele é o responsável pela mutação constitucional, né? Por aquela alteração da interpretação da Constituição, sem alteração do texto da Constituição. Muito bem? Então vamos fazer uma breve revisão aqui do que a gente viu. Nós vimos que o Ivo Dantas criou essa expressão hiato constitucional. E nós vimos que o hiato constitucional é um distanciamento entre a Constituição e a realidade social. Nós vimos que este ato constitucional ele dá ensejo a basicamente 4 eventos. Uma nova Assembleia Nacional Constituinte para criar uma nova Constituição, a reforma, a mutação constitucional, que é a alteração da interpretação da Constituição, de algum dispositivo para se adequar à realidade social, como aconteceu com relação à previsão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a reforma constitucional, que é a alteração da lei, do texto da Constituição, né, que nós já tivemos inúmeras reformas na Constituição, e o hiato autoritário, que é a ocupação desse espaço por um governo autoritário. Muito bem? Depois nós vimos que o poder constituinte ele pode ser originário ou derivado, ou ainda poder difuso, tá? Então, o originário é aquele que cria a Constituição, ele pertence ao povo e se manifesta através do povo, que elege uma Assembleia Legislativa para criar uma Constituição. Então, portanto, ele atua aqui através do poder constituinte. E o poder constituinte derivado. O derivado ele pode ser reformador, reforma a Constituição através da emenda prevista no artigo 60, revisor, atuou na nossa Constituição 5 anos após a promulgação, uma única vez, de uma forma mais facilitada. Era para ter sido uma revisão mais profunda, mas acabou sendo uma alteração superficial. E o decorrente, que é o poder constituinte que atua criando e reformando as constituições dos estados da federação e do Distrito Federal. Além disso, nós temos o poder constituinte difuso, que é aquele responsável pela mutação constitucional, que é aquele que interpreta e reinterpreta a Constituição e adequa esta Constituição, ou a interpretação da Constituição, à realidade social. Muito bem, nós vamos parar por aqui. Ficaram 2 blocos um pouco maiores do que normalmente eu gravo para vocês, principalmente o primeiro, esse aqui nem tanto. Nós vamos parar por aqui, porque para eu falar do poder constituinte originário, eu tenho que falar vários detalhes, vários aspectos, várias características, e vai ficar um pouquinho longo para esta semana. Então, na semana que vem eu volto trazendo para vocês o poder constituinte originário, as características desse poder, e também já vou falar do reformador, do revisor e assim por diante. Tá bom? Então, até a próxima semana, um grande abraço.